Olá amigo, tudo bem com você? Amiga, irmão, irmã, estamos aqui para mais uma aula de soteriologia de salvação. E faça a sua inscrição no canal, ative as notificações, acho que é assim que se fala, para a gente poder comunicar a você sobre as mensagens novas que estão chegando. Hoje o nosso assunto ele começa especificamente sobre salvação. Até a última aula, nós estávamos estudando sobre Jeová e sua revelação. Escute com atenção, só temos um Deus, Jeová, não tem outro. Ele se revela em 3 pessoas. E eu sempre repito, Colossenses 2, 4 e 8 diz que ninguém deve nos enganar com explicações como é ou como deixa de ser. Está tudo oculto e escondido em Cristo. Só quando ele voltar nós o veremos como ele é. João fala isto. Paulo diz, hoje vemos por espelho, mas um dia veremos face a face, e nós o conheceremos como somos conhecidos hoje. Então nós sabemos que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, e nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, porque a Bíblia assim o diz. Deus é Espírito, João 4, 24. Então agora eu quero falar com você sobre alguns assuntos que são extremamente importantes para você entender o que é salvação. Continuando então agora, falando sobre aquele conselho lá atrás, que tipo de palavra Deus usa? Vamos pegar a nossa Bíblia em Tito 1, verso 2, que nós já estudamos, já lemos algumas vezes aqui, mas vamos pegar de novo Tito 1, verso 2. Eu sempre tenho um guia aqui comigo, que eu preparo, que eu repasso para vocês, para o pessoal pegar depois. Tito 1:2 diz assim, ó, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aqui nós temos 2 revelações importantes. O conselho antes dos tempos eternos, nós já estudamos agora, mas agora eu quero frisar, o Deus que não pode mentir. Deus não mente. Deus não pode mentir. Eu quero ler com você agora Hebreus 6, verso 18. Virando um pouquinho à frente ali, Hebreus 6, 18 diz assim, olha, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais, primeiro, é impossível que Deus minta. Eu quero destacar essa palavra. Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Se ele falou uma coisa, aquilo irá se cumprir com toda certeza. Vejamos agora um pouco o verso 17 de Hebreus 6, o verso anterior. Diz assim, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, e se interpôs com juramento. Veja, o propósito de Deus é imutável. O propósito de Deus é imutável, não pode ser mudado. Quando lá naquele conselho, tudo que Deus falou naquele conselho vai se cumprir. Não há mentira em Deus, nele não há trevas, nem sombra de variação. Deus não mente e Deus vai cumprir o seu propósito, é o que está em Hebreus 6,17. Continuando ainda, vamos pegar a Bíblia em Números 23, lá no Antigo Testamento, Números 23, no verso 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Então veja, nós temos então aqui, irmãos, uma revelação de que Deus não volta atrás em nada do que ele fala. Aquilo que Deus falou naquele conselho celestial será cumprido. Diz a imutabilidade do seu propósito, que é salvar o homem. Depois eu vou mostrar para você hoje ainda alguns versos a esse respeito. Eu quero agora falar um pouquinho com você, alguma questão de
um conjunto de palavras. Por que Deus não pode mentir? Porque Deus não é homem. Deus, quando fala, tipo, haja luz, houve luz. Haja uma expansão nos céus, apareceu o céu. Então veja, vamos pegar a nossa Bíblia, se você desejar, em Apocalipse 19, não, perdão, antes de Apocalipse, vamos para Hebreus. Hebreus, capítulo 1, no verso 2 ali, diz assim, olha, 1 e 2, como é que Deus fala? Porque Deus não mente. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, que eu já falei para você na última aula, que os últimos dias já estão na época de Cristo ali, quando surgiriam falsas doutrinas a respeito justamente de Cristo e do Espírito, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, nos falou pelo Filho. Quem que é o Filho? Eu sou o caminho, o Filho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que Deus fala sobre a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em Apocalipse 19, verso 13, Jesus é o verbo de Deus, ou seja, Jesus é a verdade. Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele é a verdade, ele é o verbo de Deus, ele é a luz, ele é o caminho. Porque por isso que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, verso 20. Então agora que você já viu, e nós temos muitas passagens na Bíblia que falam a mesma coisa, mas eu estou fazendo uma concisão de umas 7 ou 8 de cada assunto para deixar claro para você que Deus não mente, que Ele fala a verdade, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Ele não voltará atrás. Guarde na sua Bíblia, Hebreus 6, 17 e 18, onde diz lá que a imutabilidade do seu propósito. Deus não mudará o seu plano. E que plano que é esse? Então agora vamos fazer vamos para Colossenses capítulo 1, por favor, para a gente dar uma olhadinha nessa questão da ata do conselho. Deus fez o seu conselho que está em Isaías 46:10, que nós já estudamos. É o conselho de Deus com Deus. Deus abre esse conselho. Como é que foi? Não sei, claro, ninguém sabe, ninguém estava lá. Isso é um mistério que foi revelado. Está na Bíblia. A Bíblia praticamente é a ata desse conselho. É o desenrolar das decisões que foram feitas lá atrás, naquele conselho. Então veja, naquele conselho era o princípio. Então no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então nós já temos Deus com Deus. Em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a primeira decisão, não tem uma ordem de item 1, item 2, item 3. Deus está muito acima disso. Mas, pedagogicamente, didaticamente falando, né? Para nós termos uma ideia de que nós precisamos orientar o nosso cérebro, a nossa mente, em questões sucessivas, nós temos que colocar um item em primeiro lugar. Primeiro que Deus é eterno, está além do tempo, mas nessa reunião desse conselho, o que ele fez? Primeiro item, criação do mundo. Deus decidiu criar o mundo, e Deus fez o mundo. E quem fez o mundo? Colossenses 1, verso 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E veja, esse Jesus que desceu aqui na terra, no verso 15, diz assim, ó, este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Alguns têm interpretado essa palavra primogênito como primeiro criado, primeiro gerado. Na Bíblia, a palavra primogênito tem outro significado. Se você pegar o verso 18, você vai achar a palavra primogênito sem ser o primeiro. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Cristo não foi o primeiro a ser ressuscitado. Muitas pessoas foram ressuscitadas antes dele, inclusive Moisés, que ressuscitou para ir para a glória. Mas ele é o principal dos ressuscitados, porque em razão da sua ressurreição, todos os outros mortos podem ressuscitar. A mesma coisa, ele é o principal da criação. Tudo foi criado por ele e para ele. E nele tudo subsiste. Ele mantém o universo com a sua palavra. A vida está em Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida do universo todo era pulsa através do Senhor Jesus Cristo. E no princípio criou Deus, os céus e a terra. Aquele Deus lá é Jesus, porque tudo foi feito por ele. Então, nesse conselho, item 1, a criação do mundo. Deus prometeu e fez o mundo, fez você, os animais, as plantas, o universo está aí. Você está me ouvindo, você está me vendo. Eu estou falando aqui, o mundo existe porque Deus criou. Ele não mente. Próximo ponto dos conselhos, a gente vai estudar. Deus decidiu salvar o homem pecador, caso Adão caísse em pecado. Eu tinha um plano da salvação. Deus tomou essa decisão nesse conselho. Então vamos ler essa decisão desse conselho lá em Efésios capítulo 1. Virando a folha 2 páginas para trás. O verso 4 e o verso 5. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, lá nesse conselho de Deus, segundo item, a salvação, decisão. E como é que ele fez isso? Você já aprendeu. Tem o conselho, então tem na agenda ali, numa linguagem humana, claro, com todo respeito à grandiosidade de Deus, que os serafins de 6 asas não falam com ele, olham uns para os outros, cobrem o rosto e dizem santo, santo, santo. Eu estou aqui explicando numa linguagem humana. Na agenda, no ponto 2, então, Cristo diz, eu morrerei pelo homem, Filipenses 2, ele se humilha até a morte e morte de cruz. Ele está na forma de Deus, ele abre a mão de ser Deus, assume a forma de servo para morrer na cruz por mim e por você, pelo mundo inteiro. É uma decisão dele lá atrás, ele tomou essa decisão no dia desse conselho, e ele cumpriu, ele não mente, ele chegou aqui, ele desceu, nasceu de Maria e morreu na cruz e ressuscitou. Porque ele não volta atrás. O que ele cumpre, ele promete. E por que Deus elegeu, predestinou? Porque ele sabe, ele tem um conhecimento, que se nós formos para o livro de Pedro, por favor, vamos para o livro de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim, olha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fomos eleitos, fomos. Qual foi a base da eleição? E aí que muita gente se engana. A eleição se baseia na presciência. Deus tem um pré-conhecimento, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo.
quem vai se perder e quem vai ser salvo. Então, quando você fala a expressão eleito, o que ele quer dizer? Ele já sabe quem serão aqueles que serão salvos, porque pela presciência dele, como Deus conhece o fim desde o princípio, ele já sabe que um grupo será salvo e o outro grupo não será salvo, infelizmente. A esses, Deus chama de eleitos, porque Deus morreu por todos, mas só alguns o aceitaram pela fé. Nessa mesma decisão ali, naquele conselho, em Apocalipse 13, verso 8, fala sobre uma decisão também desse conselho. Aqui fala sobre a besta, quem vai seguir a besta. Aquele grupo que Deus sabe que vai seguir a besta, que não está no livro da vida. Diz assim, ó, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Na hora em que o mundo é criado, o compromisso de Jesus de morrer pelo homem já está firmado no conselho eterno. Então Deus já vai dizer o seguinte, não, Adão pecou, ele não vai morrer. Um cordeiro morreu naquele dia. 2, um por Adão, outro por Eva, simbolizando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então agora nós vamos ver o seguinte, lá em Isaías 9, verso 6, o que nós lemos? Maravilhoso conselheiro. Naquele item de criação, naquele item da criação do mundo, quem é que assume o trono? Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Naquela hora, então, o que o pai falou? Depois que ele assume a posição de morrer pelo homem, é um maravilhoso, no conselho é um maravilhoso conselheiro, porque ele se submete a morrer no meu lugar ou no seu lugar. Então o que Deus fala? Tu és meu filho, hoje te gerei, eu serei pai, você será filho. A partir daquela hora, o pai está dando Jesus para a igreja. E uma vez dado, não retorna mais. Ele foi dado para a igreja para sempre, está em Efésios 1. Isso é um outro estudo que nós vamos chegar lá. Mas agora, nesse ponto ainda, para quem, nessa criação, o pai deu, em João 3,35, o que o pai deu para Jesus naquele conselho celestial? Em João 3,35 diz assim, olha, o pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. O pai não ficou com nada, o pai deu tudo para Jesus e confiou tudo na mão de Cristo. Ficou sem nada. O pai deu o Espírito Santo para ficar com a gente. Em Hebreus 1, 2 e 3, nós já lemos, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. É o herdeiro do universo. Vamos ler Hebreus 1 de novo? Eu gosto muito desse verso de Hebreus 1, onde fala tão legal Hebreus aqui, sobre a divindade de Cristo. Hebreus 1, 2 assim, ó, nesses últimos dias que é o verbo de Deus, ele é verbo, nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Pai confiou a Cristo todas as coisas, mas também no final o herdeiro é o Senhor Jesus. E o universo foi feito por Cristo. No verso 8, como é que Cristo é tratado pelo Pai? Mas acerca do Filho, o que ele fala? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. No verso 6, a segunda parte. E todos os anjos de Deus o adorem. Só Deus pode ser adorado. E Jesus é adorado no céu pelos anjos. Então agora, vamos continuar falando um pouco sobre essa ideia, o item 2. No item 2 está em 2 Timóteo 1, verso 9. E aqui se acrescenta uma nova informação para você. Tá? Em 2 Timóteo 1, verso 9, diz assim, olha,
Aqui fala sobre o conselho antes dos tempos eternos e a decisão dele de salvar. Como é que essa salvação seria? Diz assim, ó, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Veja, a salvação não é pelas obras. A salvação não é pela nossa conduta. A salvação é conforme a sua própria determinação e graça. Ou seja, Deus tomou uma decisão própria. Ele determinou que a salvação fosse de graça em Cristo. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É uma decisão de Deus salvar você. Porque o pecado é tão ofensivo a Deus. Nós não temos a mínima condição de nos apresentar justos diante de Deus. Para você ter uma ideia, Isaías 64:6 diz que as nossas boas obras são trapos de imundície, são como trapos de imundície perante Deus. E para você ter uma ideia, os teólogos ficam divididos. O que significa, de fato, esse trapo de imundície? Alguns dizem que é o pano nos dias da menstruação da mulher. Outros dizem que esse pano é o lençol do leproso. Então você imagine, né, o lençol do leproso, que imundície que é uma coisa dessa. É isso que as nossas obras são perante um Deus Santo. Então não há mínima condição de nós sermos salvos pelas nossas obras. Então a salvação do homem não é pela obra. Mas também, irmão, não é pela fé, é pela determinação e graça que nos foi dada. É uma decisão de Deus salvar. E o que ele falou, ele não mente. Ele vai te salvar porque ele quer te salvar. E qual vai ser a sua reação a essa situação? Muito bem, eu quero que você vá comigo agora para o livro de Efésios, capítulo 3, verso 11. Efésios 3:11 diz o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que propósito? De salvar o pecador da morte eterna em Cristo. Como? Enviando Deus descendo em forma humana e morrendo no lugar do pecador. É a única forma. Só que agora, em Efésios 3, do 8 até o 12, vamos falar um pouquinho do item 2 lá da reunião, que é a salvação lá. Diz assim, olha: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que é o evangelho? O evangelho é a ata da reunião lá do conselho de Deus, que para nós é insondável, porque nós não temos condições de chegar, tempo, claro, né? Quantos milhares de anos isso foi atrás, mas não temos condição de chegar a Deus, mas o evangelho é aquela decisão, e essa decisão, ela é rica para nós temos riquezas, porque nós temos vida. E agora ele, no verso 9, diz o seguinte: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Veja, que interessante, como é que aqui está falando daquele conselho que estava oculto, que ninguém sabia como a gente seria salvo. Era um segredo, era um mistério. Mas o Deus que criou todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo, esse o que? Foi manifestado agora quando Jesus desce como verbo de Deus, que ele é o verbo, ele é o Logos eterno. Então Paulo e todos nós ficamos sabendo dessa notícia, dessa informação. Ou seja, Jeová é um, se manifesta em três, e um deles desce para morrer no teu lugar, o outro vive em você e o outro guia a tua vida, que é o Pai. E agora o verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Ou seja, agora com a pregação do evangelho, nós vamos proclamar esse evangelho a todas as pessoas, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando?
lá na eternidade, no conselho eterno. Continuando aqui, eu quero que você vá comigo, é interessante que a gente vai ler aqui agora, isso é bem legalzinho mesmo, esse texto que eu gosto muito, que é Romanos 16, verso 25. Romanos 16, verso 25, diz assim, olha. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Qual é o evangelho? A ata da decisão lá no Conselho Eterno de Deus morrer no outro lugar. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos. Tempos eternos, do conselho. Mistério guardado. Qual é o mistério guardado? Aquilo que 1 Coríntios 2, nós vemos o que o ouvido não viu, o olho não viu, nem subiu o coração do homem, o que é? Que Jeová é um, mas é três. E Jeová desce para morrer no teu lugar. E ele paga a sua conta e te dá gratuitamente a vida eterna. Esse é o mistério revelado. Esse é o evangelho. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora vamos continuar um outro texto aí, que também é bastante importante. Ele se encontra no livro de, deixe-me ver aqui, o livro de Colossenses 1, 26 e 27. Paulo, ele é muito repetitivo. E se eu também sou repetitivo, porque eu estou lendo Paulo, estudando Paulo. Colossenses 1, 26 e 27 fala desse mistério. Colossenses 1, 26 diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Que mistério? A ata do conselho, que Jeová é um, mas é 13, que um desce, outro vive em você, o outro reina na sua vida. E das gerações, porque no século passado, até a época dos patriarcas, Zacarias, Malaquias, ninguém sabia disso totalmente. Agora, quando Jesus nasce como homem, se manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Ou seja, Deus revela que lá atrás, no conselho eterno, você tem o quê? Você tem uma riqueza da glória, dada a você gratuitamente, a riqueza da glória, que Deus decidiu dar pela sua própria determinação e graça a você gratuitamente, porque Ele decidiu e Ele veio salvar você. Por isso que Efésios 1:3 diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos e riquezas nas regiões celestiais em Cristo, porque é essa riqueza da glória entre os gentios. E que riqueza que é essa? Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus tem que viver em você através do Espírito Santo. Lembra que eu te falei que aquele que tem, quem tem o Espírito tem Jesus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gálatas 3:27 diz: aqueles que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. Ou seja, Cristo em você é a riqueza da glória. Cristo em mim, uma nova natureza. Vamos ler agora apenas mais 2 versos hoje, nesta aula. 1 Timóteo 2 e depois Romanos 4. 1 Timóteo 2, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Segundo Timóteo 2. A questão é a seguinte: você aceitou Cristo e foi batizado. Deus não mente, é impossível que Deus minta. Mas você foi infiel após o seu batismo. Segundo Timóteo 2:13, leia comigo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo que a gente desobedeça algum mandamento de Deus contra a nossa vontade, mesmo que a gente caia em tentação, nós podemos confessar esse pecado. E as nossas transgressões após o batismo, quando são confessadas de coração e
levadas a Deus em confissão plena, Deus perdoa e Ele continua fiel a você. Ele não te abandona. Só tem um jeito de te abandonar. O verso 12. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Cristo fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, lutando todo dia. Filipenses 2 fala assim, operai vossa salvação com temor e tremor, todo dia buscando e estudando. Agora, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Tem uma maneira de você saber perder a salvação, negando Cristo. Se você negar Cristo, você vai se perder, você não pode fazer isso. Apocalipse fala que os que foram salvos, sabe por que foram salvos? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eu tenho que testemunhar, eu sou cristão, eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo. Isto é a atitude do cristão perante o. Temos que ter coragem de dizer, eu sou um seguidor de Jesus. E eu creio que Ele morreu no meu lugar. E o estudo hoje é o Evangelho. O que é o Evangelho? É o segundo ponto da ata, lá do conselho. Primeiro é a criação do mundo, do universo. O segundo é a salvação. O primeiro já está feito, já está tudo criado. Uma parte. Haverá uma nova criação, novos céus e nova terra. Bonito, aguarde. Então agora, qual é a nossa atitude perante o Senhor? Último verso de Romanos 4. Última parte de hoje. Em Romanos 4, o assunto aqui é Abraão e a promessa do filho que nasceria dele na sua velhice. Como é que Abraão acreditou nas palavras de Deus? Romanos 4, vamos lá? Podemos, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Um comentário cristológico. O mundo foi criado por Jesus Cristo. E a palavra de Cristo chama à existência as coisas que não existem. Não pode mentir. Tudo que ele fala, ele diz, eu sou a verdade, eu sou Deus, eu sou o verbo de Deus, eu sou a palavra viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Verso 18 agora. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. O que é esperar contra a esperança? Porque não era racional a promessa de Deus. Qual é a promessa? Você vai ser pai com 100 anos de idade. Isto é difícil. Humanamente, impossível. Para Deus, nada é impossível. Então, continuando, vamos dizer aqui, continuando aqui, deixa eu ler o verso de novo, 18 de novo. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E Deus não mente, verso 19, e sem enfraquecer na fé. Ele não se enfraqueceu, ele creu no filho que ele não tinha, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O verso 21 é um testemunho de fé de Abraão enorme, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Todos aqueles que estiverem plenamente convictos de que estão salvos pela graça
salvadora do Senhor Jesus Cristo, Deus salvará. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Veja, irmãos, nós precisamos acreditar na palavra, na verdade. E a sua palavra é a verdade. E nós estudamos nesse conselho hoje 2 assuntos. A criação do mundo por Cristo. Deus criou o mundo, Cristo criou o mundo. Segundo aspecto do Evangelho, ele disse o seguinte: eu prometi virar homem, nascer aqui, morrer por vocês, ressuscitar e entrar no santuário celestial por vocês. Eu sou o sumo sacerdote de vocês, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós já estudamos Hebreus 7:25, que Cristo é poderoso para salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Salvar totalmente, salvar plenamente os que por ele se chegam a Deus. Por isto, se achegue a Deus hoje através de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, dá-nos conhecimento cada vez mais do que foi discutido naquele conselho, porque a nossa vida está em jogo. Ali está o Evangelho, a decisão de nos salvar. E que essa decisão de Deus, ela atinja todas as pessoas sinceras deste mundo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.